tarde. Sou Cláudia Bock, mais uma vez estamos aqui no nosso programa Log Comex, que vai ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas, nos estúdios da TV ABCD em São Bernardo do Campo. Gostaria de agradecer a participação de todos os telenautas que tanto contribuem para o nosso programa, sempre mandando perguntas, sugestões. E eu queria fazer um comentário antes de nós entrevistarmos o nosso convidado de hoje, que é sobre a questão da Argentina. Eu já falei alguma coisa a semana passada sobre a Argentina, e o meu colega que está aqui ao lado, César Meirelles, ele sabe muito bem como é que está a questão lá também da Argentina, né? Sim. Esse Complexo. pseudo calote, Complexo. né? E eu gostaria, principalmente, de alertar a todos aí que a situação para o Brasil fica um pouco complicada também. Certo que sim. Né? Porque, afinal de contas, se instaura uma instabilidade econômica muito grande, a falta de pagamentos, para se exportar para a Argentina acaba se tornando mais difícil. Por isso que tomem muito atenção aos nossos queridos empresários da área de exportação aí que exportam para a Argentina. Atenção redobrada com os negócios a serem realizados por lá, sempre usando carta de crédito confirmado por um banco de primeira linha, né, para evitar qualquer problema. Estou dando esse recado porque algumas pessoas já me perguntaram a respeito, o que eu estou achando de tudo isso. Isso já era uma questão muito esperada ali da Argentina, que já passa por décadas aí de transtornos econômicos, né? Então, é só uma dica para que todo mundo tome cuidado. Não vamos deixar de vender, obviamente, mas vamos aí nos garantir de todas as formas possíveis para que as nossas exportações elas sejam recebidas, ok? Como eu disse, estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios César Meirelles, professor César Meirelles, executivo César Meirelles, consultor César Meirelles e o diretor executivo da ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, que esse ano já deu o prazer de estar aqui conosco, falando um pouquinho da associação, mas uma hora de programa, às vezes, é muito rápido, nós não conseguimos explorar tanto o assunto como ele deveria ser explorado, e o César aceitou estar novamente aqui conosco hoje para falarmos um pouquinho mais sobre essa questão da ABOL, sobre operadores logísticos, sobre a distinção que deve ser feita, principalmente no mercado, onde muita gente ainda não sabe exatamente o que é um operador logístico, quais são as suas funções, como é a regulamentação do operador logístico no Brasil e, principalmente, o que a ABOL está tentando fazer para que, efetivamente, esse ramo de atividade ela seja o mais sólida possível aqui no Brasil. César, mais uma vez, obrigada pela sua visita e participação aqui no nosso programa Log Comex. E eu gostaria que você desse aqui o seu boa tarde para o nosso telenauta e já aproveitasse para falar um pouquinho aí da sua formação, sua trajetória profissional. Por favor, muito obrigada pela presença. Boa tarde, Cláudia. É um prazer sempre muito grande estar aqui. Boa tarde, telenautas. Voltar ao seu programa é muito bom, né? Muito bom pela boa companhia, sempre pelas perguntas muito inteligentes que os telenautas fazem e porque trazemos sempre um pouco mais sobre os assuntos que estão nas nossas agendas, né? Então, é um prazer grande. Eu sempre converso aqui, como você pede sempre, falando um pouco da origem. Minha origem, eu sou do Nordeste, da Bahia, tendo vivido muito tempo em Pernambuco, e comecei minha vida na indústria. Eu vejo você muito zelosamente, né, conversando com seus telenautas sobre a questão da Argentina, e tive, durante muito tempo, negociando a partir da Bahia com o Mercosul. E até mesmo no início do Mercosul, lá em 1993, onde tínhamos sempre a Argentina como o nosso grande parceiro. Aliás, a Argentina é um grande parceiro do Brasil no comércio exterior e, desde sempre, né, a gente vem expandindo as atividades com a Argentina. Um momento, claro, como você muito bem coloca, um momento de mais cautela, de um zelo maior, como você muito bem coloca,
na abertura das cartas de crédito, com bancos de primeira linha, confirmação de bancos de primeira linha. E é claro, eu acho que ao longo da minha experiência, eu sempre acho, Cláudia, que mais ainda a confiança do cliente e do fornecedor, esta relação de cliente-fornecedor, que isso tudo só faz dar também mais conformidade às relações comerciais, né? Eu, ao longo desses anos todos, sempre tive o zelo de trabalhar com cartas de crédito e com bancos de primeira linha, mas sempre buscávamos desenvolver uma relação muito sólida, muito verdadeira com os clientes. Até porque, dessa maneira, você consegue também reduzir um pouco do custo por parte do importador, já que ele tem esse custo para a abertura da carta de crédito, né? Mas o problema é quando... O problema não é com o fornecedor, o problema é com o país. O risco país, né? O risco fornecedor e o risco país, você tem razão. Quando a gente tem uma boa relação com o fornecedor, a coisa se torna mais previsível, porque numa relação fortalecida é o jogo do ganha-ganha. Então é claro que do lado de lá também o importador ele saberá quando estabelecer um momento de maior cautela, não é isso? Então, mas a verdade, você muito bem registra, é de fato o risco país, né? E, é claro, tomando todos os cuidados, esse risco se mitiga, se não zera, mas mitiga. Uhum. Né? E hoje, vamos lá, César, você está à frente, né, como diretor executivo da ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos. Mas antes de nós falarmos da ABOL, eu gostaria que você falasse aqui para o nosso tecnólogo, destrinchasse um pouquinho, né? Fizesse assim mais um raio-x do que é um operador logístico. Muita gente ainda se confunde, muita gente acha que ser um operador logístico basta você ter um caminhão. Tenho um caminhão, já sou operador logístico, né? Isso aí acaba fazendo uma confusão muito grande, até para quem vai contratar uma prestação de serviço dessa natureza, né? Eu gostaria que você detalhasse um pouquinho o que é o operador logístico, quais são os braços que esse operador logístico deve ter, não só no mercado interno, como no mercado externo também, né? Até para que as pessoas elas tenham essa facilidade de identificar os verdadeiros operadores logísticos que vão poder estar atendendo às suas necessidades como um todo, claro, para que ele saiba muito bem a questão da responsabilidade. Olha, eu estou transportando, eu estou armazenando, eu estou distribuindo, mas sou eu, o operador logístico, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Inclusive, Cláudia, telenautas, esse preâmbulo, que muito bem Cláudia coloca, é a gênese da própria ABOL, né? A ABOL, ela nasce quando os maiores operadores logísticos do país e os internacionais também atuantes no Brasil, eles veem a necessidade de criar uma associação na busca, né, da estruturação desse mercado, da organização desse mercado. E nessa busca identifica-se um grau de insegurança jurídica em razão dos operadores logísticos ainda não serem regulamentados. O que é que isso significa em palavras objetivas? Todo o setor econômico, ele dispõe de uma classificação nacional de atividade econômica, não importa qual seja o setor, né? O operador logístico, ele está, como a gente chama, é um setor em transformação. É um setor que hoje é absolutamente essencial, fundamental para o desenvolvimento da atividade econômica. O operador logístico hoje ele está em todas as operações econômicas, não importa em qual setor, quer seja no automotivo, quer seja no fármaco, quer seja no de bem de consumo, quer seja no eletroeletrônico, quer seja na agroindústria, quer seja na logística reversa, no meio ambiente, ou seja, é de largo espectro, né, a atuação do operador logístico nos dias atuais. Logo, ele se torna um parceiro fundamental e essencial para o desenvolvimento da atividade econômica, estando ele também tanto nos grandes centros industriais, nos grandes centros de produção, como nos rincões mais distantes do país.
tá certo? Eu costumo dizer, enquanto nós agora estamos aqui nessa conversa, em algum lugar estará um operador logístico entregando uma caixa de fármacos, entregando um aparelho celular, entregando uma televisão de LCD em algum lugar, ou seja, nesse momento, em qualquer lugar do Brasil, você tem uma atividade muito dinâmica do operador logístico, tá certo? Agora, quem é esse operador logístico, né? Como é um setor que a gente compõe esse histórico de 25 anos para cá, ele nasce da atividade primária do transportador rodoviário de carga e do armazém geral, né? Então veja que são duas atividades, isso aqui no mundo inteiro, Cláudia, isso aqui no mundo inteiro. E esse processo ele vai ganhando uma sofisticação e a necessidade por parte do tomador de serviço de ter uma operação mais sistêmica, mais completa, mais sofisticada e que possa lhe trazer melhores relações de custo, melhor qualidade, maior produtividade, maior acuracidade ao longo de todo o seu processo operacional. Eu estou aqui até navegando um pouquinho pelo site, né, da ABOL. Que me permita fazer um parênteses, claro, e passar para os telenautas, www.abolbrasil.org.br. Nos dê o prazer da visita, por favor. E exatamente, eu estou verificando, né? Eu ia perguntar para você quais são os associados, né, aqueles que já estão fazendo parte desse nascedouro da ABOL. Eu estou verificando aqui que vocês têm 19 associados. 19 associados. Né? 19 e associados. Esses 19 associados representam 28% do grupo dos maiores operadores logísticos de atividade no Brasil. Positivo. Quero explorar um pouquinho mais sobre isso com você logo após o nosso intervalo. Tá ok? Fiquem conosco e mandem as suas perguntas. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Logcomex, hoje recebendo o diretor executivo da ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, César Meireles. César, nós estávamos falando sobre os associados, né? Eu disse que são 19 associados que representam 28% do grupo de maiores operadores logísticos em atividade no Brasil, né? Você quer citá-los? Quero, eu te ajudo. Com todo prazer. Eu vou falar, você, se eu me esquecer eventualmente de algum, pela ordem, me avisa. Vamos por ordem alfabética. AGV Logística. Eu sou a Andreane, essa é uma empresa argentina. Abrado. AGV é nacional. É nacional. É nacional, de origem nacional e atuação nacional. Só no mercado nacional, AGV? A Andreane é argentina, é o maior operador logístico da Argentina. Faz internacional. Faz também. Abrado. Logística. Inclusive é um dos operadores logísticos que tem uma atividade no multimodal muito grande, sobretudo no ferroviário. A Colômbia, que é uma empresa histórica. Tradicionalíssima, né? na área. Os seus armazéns. Tudo. A DHL. DHL, né? Nosso, a empresa americana. Alemã. Depois da DHL é Log. Que há um tempo atrás adquiriu os ativos da antiga Colômbia, tá certo? Então atua também na área portuária, até bom já citar isso, porque já responde um pouco aquela tua pergunta. Quais são as atividades que os operadores logísticos atuam? Então também atua na área portuária, na área retroportuária, a área retroportuária alfandegada, armazenagem geral, armazenagem alfandegada, também transporte de uma maneira geral e operações logísticas de controle de estoque e outras montagens, etc. Né? Assim como todos os outros. Eu estou citando aqui somente apenas uma questão didática. Tá sendo capaz de operar e atender o seu cliente inside e outside, né? Exatamente, ou seja, ele pode in-house e nos seus próprios armazéns. Tá certo? Tem a Gefco, que é uma empresa originariamente francesa, hoje é uma empresa de capital russo. A Golden Cargo. Peraí, você falou na Ilog, a gente pulou o FedEx. A FedEx eu sempre cito lá na frente como falo em Rapidão Cometa, porque a origem dela é Rapidão Cometa. E a FedEx, uma empresa americana, também um dos maiores operadores logísticos do mundo,
tá certo? Ele adquiriu a Rapidão Cometa recentemente. A FedEx? A FedEx, exatamente. Então, a Jeffco, a Golden Cargo... A FM Logistics. A FM Logistique, que é uma empresa francesa, e acabou de entrar na ABOL recentemente. Ela, junto com a Columbia, foram os dois mais recentes associados. Tá certo? Aí a Jeffco Logística do Brasil é só nacional ou não? Não, a Jeffco é uma empresa multinacional, tá certo? E aqui no Brasil ela atua também de largo espectro, na área automotiva, é uma das questões fortes dela, né? Então, Penske, que é também um grande operador logístico americano, também com uma atuação de largo espectro. A Golden Cargo, a Golden Cargo, que eu falei. Né? TPC Logística, o grupo TPC, né? O grupo TPC, que também atua em largo espectro, também atuando na área portuária, tá certo? A Veloce, que é uma empresa também de origem nacional, fez agora 5 anos, e hoje é uma empresa de capital japonês, né? do grupo Mitsui. Tá certo? A Santos Brasil. Santos Brasil, tá certo? Que, mais um caso de uma empresa de largo espectro, né? Que atua também desde a área portuária, para a área retroportuária alfandegada, terminal de veículo, também armazenagem, desenvolvimento de gestão e controle de estoques. Tá certo? A Wilson Sons, que também vai na mesma linha. Né? A Tegma, que também é um grande operador logístico, sediado aqui em São Bernardo, e que tem também uma atuação de largo espectro. O Grupo Luft, que também é uma das tradicionais empresas de transporte no Brasil, que ampliou o espectro, hoje também variando bastante o seu escopo de atividade. Luft? Nacional. Também atuante no setor de fármaco, como muitos outros também atuam na área do setor de fármaco. A TA Logística, é uma empresa também muito tradicional na área de transporte rodoviário e que, de um tempo para cá, vem também investindo bastante na plataforma múltipla logística. Né? A Libra? A Libra, o Grupo Libra, que também vai na mesma direção, tanto da Santos Brasil, da Wilson Sons e da Elog. E, se eu não me engano, acho que eu citei todos. Sim. Não é isso Estamos mesmo? com todos citados. Muito bem. Né? Então, reforçando aquilo que você me pergunta e que eu, em parte, respondi ao apresentar os nossos associados. Quando a gente entende de atividade logística, todas elas são atividades logísticas, correto? Atividade portuária é atividade logística? Sim. Atividade retroportuária alfandegada é uma atividade logística? É. Atividade ferroviária é uma atividade logística? É. Aeroportuária, armazenagem frigorificada, armazenagem alfandegada também de largo espectro, transporte rodoviário, transporte de qualquer variação, transporte de coleta, transporte de transferência, transporte de distribuição, ou seja, quaisquer que sejam essas atividades, são atividades logísticas, tá certo? O operador logístico é esta pessoa jurídica que administra, gerencia de modo integrado as atividades logísticas. Como definir, então, um operador logístico? Bom, para definirmos os operadores logísticos, não só no Brasil, mas num olhar mundial, seria esse gestor das atividades logísticas, o prestador de serviço logístico, que gerencia de modo integrado atividades logísticas para os seus clientes produtores, embarcadores, sendo ele responsável pela gestão integrada, tá certo? Sendo que, para ser considerado um operador logístico, a nossa análise, e é uma análise universalizada, tem que prestar, no mínimo, 3 atividades. A gestão do transporte, em qualquer dos seus modais, sendo próprio ou de terceiros, armazenagem em qualquer das suas variedades, quer seja geral, quer seja alfandegada, quer seja frigorificada, e controle de estoques. Aqui é tecnologia, tá certo? Porque você utiliza um fator agregado muito grande de tecnologia para administrar o inventário e a gestão do inventário do estoque dos clientes, tá certo? Logo, um operador logístico, ele, para ser assim considerado, ele tem que ter no mínimo essas atividades, mas ele pode transpor essa fronteira
assim como nossos operadores logísticos, os nossos 19 associados, eles têm uma atuação de largo espectro, estando em todo o território nacional, atuando em todas as atividades da economia, tá certo? E podendo atuar internacionalmente. E eles, inclusive, atuam internacionalmente, né? E eles atuam internacionalmente, alguns, inclusive, eu fiz questão de realçar que eles são empresas multinacionais, e as nossas nacionais também atuam, porque dentro dessa cadeia, dentro desse guarda-chuva de atividades logísticas, nós podemos inserir, inclusive, aqui agenciamento de carga, podemos inserir aqui despacho aduaneiro, tá certo? Podemos inserir aqui as atividades de NVOCC, de freight forwarding e por aí vai, tá certo? Ou seja, todas essas atividades nós podemos considerar como sendo atividades logísticas. E o operador logístico é esta figura jurídica que gerencia de modo integrado toda a cadeia de valor da logística, tá certo? Eu gostaria de fazer uma ressalva, mais até do ponto de vista legal, né, do que do ponto de vista prático, né? Em 1998, no mundo e aqui no Brasil também, foi desenvolvida a figura do operador de transporte multimodal, tá certo? Só que, naquela época, algumas ações deveriam ter andado em comum ação, temporalmente falando. Uma delas, é claro, que é a configuração do operador de transporte multimodal e toda a reforma, né, tributária capaz de viabilizar essa questão. Eu me refiro basicamente à questão do ICMS. O ATM é uma lei de 1998, é regulamentada, ela tem a CNAE, tá certo? Mas ela não opera. Por quê? Porque nós temos algumas dificuldades de ordem estrutural do ponto de vista da base da legislação, tá certo? E o operador logístico, nós queremos que ele se desenvolva sem esses impasses, sem esses embargos. Por isso, nós estamos, desde já, desenvolvendo um trabalho que buscará, primeiro, a confirmação dessa contextualização, identificar uma taxonomia, tá certo? Igualando-a ao que há de prático atuante no mercado internacional, tá certo? A partir daí vai ser fácil entender melhor esse mercado, compreender quem são, quantos são, como atuam, tá certo? Comparar isso com o histórico internacionalmente avaliado, tá certo? Podendo estabelecer, Cláudia, uma análise da nossa base legal capaz de poder, junto, claro, com o poder público, porque todo esse esforço que a ABOL tem feito é um esforço que nós entendemos que não é um esforço da ABOL, é um esforço comum, um esforço que caminha junto a toda a comunidade, inclusive e principalmente ao setor público. É onde nós deveremos, quando amadurecer esse estudo, levar para que juntos possamos entender, identificar como realizar e efetivar essa regulamentação. A ABOL ela está em andamento já tem 2 anos, não é isso? Perfeitamente. Há 2 anos. O que vocês já conseguiram de resultados com esses 2 anos de instalação da ABOL? Bom, eu fico, inclusive, muito feliz em poder comemorar os 2 anos de ABOL, que foi agora no mês de julho, no dia 17 de julho. É uma associação bastante nova, recente, né? E compreendendo que também tem aí uns 6 meses de burocracia para instalar uma associação, né? Mas nesses 1 ano e meio, vamos dizer assim, de tempo efetivo, nós fizemos um trabalho muito intensivo junto ao poder público, né? Tivemos e temos que agradecer porque estamos sendo muito bem recebidos. Esse trabalho na busca da regulamentação tem sido muito bem compreendido pelas autoridades. Nós estamos, o primeiro ambiente que a gente esteve foi no Ministério da Fazenda, no Ministério da Indústria, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do qual, inclusive, hoje nós participamos como conselheiro de um conselho de competitividade dentro do Plano Brasil Maior, liderado pela Secretaria de Comércio e Serviço, lá do MEDIC, tá certo?
E fomos ao IBGE, que no Brasil quem administra, né, essa questão da CNAE é o CONCLA, cujo CONCLA, que é um conselho, né, o IBGE é o seu presidente, tá certo? Então é através daí que nós precisaremos analisar, discutir e ver como desdobrar essa questão de regulação. Então nós caminhamos muito nessa discussão e você sabe muito bem que esse roadshow, né, de discussão, de apresentação, de esboço, né, de um projeto, ele leva tempo, né, por conta até mesmo da agenda do setor, que é uma agenda do setor público, que é uma agenda mais complexa e tal, mas nós avançamos muito nesse período com essa interlocução e com o start desse trabalho que nós já conversamos, que passa por essa introdução que eu acabei de falar, de contextualização, até chegar numa análise do arcabouço legal, mas indo também, Cláudia, para a autorregulação. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso logo após o nosso intervalo. Fiquem conosco. Até já. Muito bem. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje entrevistando o diretor executivo da ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, César Meirelles. César, você estava falando no último bloco a respeito da autorregulamentação. Você quer dar continuidade à sua seu pensamento? Uma coisa é a regulamentação, né? Aliás, isso se confunde muito, né, no falar, né, normal. Porque a regulamentação é você estabelecer uma estrutura, um marco legal para que regerá aquela atividade, sob vários aspectos, tributário, fiscal, trabalhista, previdenciário, sindical, enfim, né? A outra coisa é a autorregulação. A autorregulação ela só pode existir, tá certo, a partir do momento que você caracteriza bem esse setor, estabelece muito bem quem ele é, que serviços faz, quais são os setores a quais setores ele atua, tá certo? Ou seja, a partir do momento que você tem isso muito bem contextualizado, que é o que a gente está fazendo agora, a partir daí, então, você pode dispor de um processo de autorregulação, que basicamente é uma norma de pré-qualificação, um código nacional de boas práticas operacionais, né? Analisar a responsabilidade fiscal, analisar a responsabilidade ambiental, responsabilidade social, e depois o estabelecimento de um selo capaz de identificar os vários estágios de amadurecimento desse setor. De uma maneira geral, e é claro, tudo aquilo que a gente executa, a gente tem que medir para analisar o grau de amadurecimento e de crescimento desse setor. Então, assim compõe uma agenda de autorregulação, que está dentro desse pacote de trabalho que a gente está realizando nesse 1 ano e meio aí de ABOL que nós nos referimos. Eu tenho aqui 2 participações. O Rodolfo está perguntando, obrigada, Rodolfo, pela participação. Você mencionou a Colômbia e a ELOG, e falou que a ELOG comprou algumas coisas da Colômbia. Ele queria que você esclarecesse alguma coisa a respeito disso. Tá, perfeito. Rodolfo, boa tarde a todos. Como a gente falava, a Colômbia é uma das mais tradicionais empresas de logística do país, né? E há 2 anos, se eu não me equivoco, 2 anos e meio, a ELOG do Grupo Eco Rodovias adquiriu os ativos da Colômbia na região sul-sudeste. E a Colômbia original, né, permaneceu com o ativo na região nordeste, perdão, lá na área de Salvador, além de continuar com as suas atividades de trading, enfim, né? Muito bem, a ELOG, então, ela expande, né, o seu escopo de atuação quando ela também adquire o Teconde, passando a ser a Coporto o ano passado, tá certo? Então, vejam que essa é a característica de uma empresa bem dentro daqueles moldes que eu me referia de largo espectro operacional. E a Colômbia, que desenvolve suas atividades na região Nordeste, não só na Bahia como em Pernambuco, ela, de um tempo para cá também, ao longo desse ano, do ano passado, ela retorna ao mercado Sudeste também com as suas atividades originais de armazenagem geral. Então, são 2 empresas, 2 associados, tá certo, que atuam no mercado assim como tantos os outros. Espero que tenha atendido a dúvida do Rodolfo. É Rodolfo? Isso. Isso, perfeito.
A Miriam, muito obrigada pela participação. Ela gostaria que você esclarecesse um pouquinho sobre a ATM e operador logístico, que ela ficou um pouco confusa a respeito disso. Miriam, eu entendo que você falou OTM e operador logístico. O OTM, que é esta figura jurídica chamada operador de transporte multimodal, ele ganha estruturação no final dos anos 90, em 1998, tá certo? O OTM, tal qual foi desenhado, concebido, seria aquele operador capaz de, através de uma só documentação, através de uma só gestão, ele gerenciar todos os modais de transporte. Infelizmente, naquele momento, como eu me referia no bloco anterior, precisaria ter sido harmonizada a questão dos impostos, sobretudo o ICMS. Então, nós somos 27 ICMS. Então, infelizmente, nós não temos como administrar e viabilizar o OTM, sobretudo e principalmente em razão da questão do ICMS. Outro componente que também é um empecilho, né, o embargo ao desenvolvimento do OTM, é a questão do seguro, tá certo? Da mesma forma, a partir do momento que você tem uma fragmentação de responsabilidades, fragmentação de risco, você não tem a questão seguradora capaz de fechar uma fronteira clara de risco a ser administrada pelo operador de transporte multimodal. Muito bem. O operador de transporte multimodal, ele tem o ACNAI, como eu me referia no primeiro bloco, ele está concebido sua contextualização academicamente, mas ele não opera na prática. O operador logístico, ao contrário, ele opera na prática, é essencial à economia, ele está em todas as atividades econômicas, atua em todos os setores, está em todas as regiões do país, entretanto, ainda não tem a regulamentação. O cuidado que a ABOL está tendo, juntamente com a comunidade, eu me refiro também a esse esforço conjunto com o poder público, é exatamente de estabelecer aqui algo bem diferente do que foi o OTM, né? Para que a gente já tenha a consolidação de uma regulamentação, para que a gente continue com o crescimento importante que está sendo o crescimento dos operadores logísticos. E aqui me permita, Cláudio, fazer um registro e reforçar o convite ao jovem. Jovens, o setor de operadores logísticos é pujante. É uma atividade que certamente abriga e abrigará a qualificação profissional doravante. O mercado, como todos os outros, carece de mão de obra qualificada. Então, sejam muito bem-vindos. É um setor de boas perspectivas, é um setor que vem crescendo, como me referia, de modo consolidado, de modo consistente, tá certo? Como nós comentávamos há pouco, no Brasil, a partir do momento que a gente tem a regulamentação definida, nós saberemos com precisão quantos são. Mas, certamente, no Brasil, são mais de 250 operadores logísticos de qualquer tamanho, né, do mais modesto ao maior operador logístico. E só essas 19, você comentou que eles empregam quantos? Só os nossos 19 associados empregam 50 mil funcionários. E eu costumo dizer isso quando visito o pessoal do poder público, digo, olha, repare a importância disso. Porque muitos setores, ainda que empreguem muito, eles empregam nos grandes centros industriais e urbanos. E como nós nos referíamos, um operador logístico está nos rincões mais distantes. E normalmente é o jovem que ingressa na nossa atividade. Então nós temos o prazer de gerar o primeiro emprego, tá certo? É o jovem de 18 anos que inicia na atividade laboral, ele está conosco e ali ele se faz. Hoje nós já temos o curso superior de tecnólogo de logística e queremos nos colocar sempre juntos da academia, da comunidade intelectual, do poder público, para a implantação de um curso de graduação pleno de logística, quem sabe uma engenharia logística. Isso seria um upgrade muito grande no pensamento e no desenvolvimento da atividade.
É para isso que nós temos é por isso que nós temos uma grande alegria em poder atuar no mercado da forma como estamos atuando. A ABOL, ela não só tem essa bandeira de regulamentação, mas nós queremos, junto inclusive das outras associações. A ABOL, ela é uma associação que ela nasceu para atuar junto às demais, quer seja a Abralog, quer seja a NTF, quer seja a NTC, quer seja as outras associações da área portuária, ou da aviação civil, da cabotagem, exatamente porque a ABOL ela representa o operador logístico. E o operador logístico ele está presente nessas outras associações também. Tá certo? Então, é uma associação que nasceu para ser co-irmã, para atuar junto com as outras associações, mas com uma agenda muito clara. E aí eu pergunto para você, e quais são os maiores desafios aí para o setor? Olha, a sua pergunta é muito própria, muito lúcida, porque num país como o Brasil, que tem uma complexidade jurídica muito grande, uma regulamentação não é algo fácil. Não vai do dia para a noite, nem do mês para o outro. Correto. Veja bem você, Cláudio. Quando nós escrevermos o nosso marco legal, tem que ter um zelo muito grande com a questão tributária, questão fiscal, de natureza trabalhista, de natureza previdencial, de natureza sindical, de natureza securitária. Ou seja, a partir do momento que se estabelece um marco legal, tem que se pensar nisso tudo. Tá certo? Para que a gente tenha um marco legal execuível, capaz de ser implantado e dar sustentabilidade no longo prazo à atividade e que haja uma simetria muito grande desse prestador de serviço com o tomador de serviço. Tá certo? A busca desse trabalho é para cada dia mais haver simetria, não assimetria. Aumentar a segurança jurídica. Eu creio que está aí reside o nosso grande desafio. O X da questão. O X da questão. E o que se pode esperar do setor após o projeto implantado? Bom, esse é um projeto que certamente, de novo, não é da noite para o dia. É algo que tenderá a ter a sua vida continuada e a gente aí não estabelece um prazo. Ele seguirá o seu curso com o amadurecimento da economia. Nós falamos sempre que o operador logístico, a partir do momento que o Brasil tenha um PIB mais pujante, o operador logístico ele se torna cada vez mais necessário. Né? É uma relação, uma correlação direta. Tá certo? Então, o processo de regulamentação, o Brasil tendo um crescimento de PIB maior, o operador logístico não só ele ganhará mais relevância, ofertando, inclusive, mais oportunidade de trabalho, de abertura de trabalho, enriquecimento da atividade, melhoria da qualidade operacional, melhoria da assertividade, melhoria da acuracidade de estoques, melhoria da produtividade, da gestão de uma maneira geral, nesse sentido integrado que nós sempre nos referimos. E as empresas brasileiras, principalmente, elas já sabem como se utilizar de um operador logístico? Sabem quais são os seus benefícios, tanto da questão de guarda do seu patrimônio, né, dos seus bens, dos seus produtos, tal, mas na questão de custo também, porque a figura do operador logístico, a utilização dos seus serviços, ele também acaba implicando numa redução de custo para o seu usuário, ou não? Olha, de novo, como é um setor muito novo, né, algo como 2 décadas e meia, é um processo de encontro, né, e de compreensão mútua, né, do tomador e do prestador de serviço. Isso tem sido algo muito evidente. Né? O tomador de serviço ele está evidentemente entendendo a importância e a diferença do que é um operador logístico. Porque a terceirização do processo, ela não é uma terceirização eminentemente do serviço, tá certo? Você tem uma componente de gerenciamento disso, tá certo? Então, o gerenciamento é que é a parte mais importante, mais relevante, porque este gerenciamento, ele leva consigo, no seu conceito, aquilo que a gente se referia,
gestão de custo, gestão de risco, gestão de pessoas, gestão de tecnologia, gestão de ativos. Um operador logístico pleno, ele se incumbe desde a reforma de um CD, de um armazém, até o assembling, até a montagem de kits, montagem de parte de processo produtivo, tá certo? Por quê? Porque esta sofisticação significa que ele agrega tecnologia, agrega gestão, agrega know-how para trazer à indústria, trazer ao comércio, trazer ao serviço, à geração de serviço nacional, tá certo? Mais valor agregado, tá certo? Com maior controle de produção, com maior controle de operação, tá certo? Em síntese, o operador logístico, tal qual se desenha, ele é um parceiro fundamental para a indústria. Tá claro? Ele é um parceiro gerador de valor ao momento em que ele, com a sua expertise, com a sua tecnologia, com seus ativos ou não, porque ele também pode gerenciar ativos de terceiros, sobretudo considerando que no Brasil nós temos uma frota de transporte rodoviário de carga superior a 60%. Então, nós também gerenciamos, né, essa integração de transportes, tá certo? Próprio e de terceiros. Ou seja, é um escopo muito amplo, Cláudia, que a gente tem que desenvolver e trazer para a próxima conversa com você aqui. Sim, com certeza. O convite já está feito, para que você volte a participar aqui conosco. Da próxima vez, quem sabe até trazer aqui também alguns dos associados, com certeza, vai ser um prazer. Estar conversando aqui com o nosso telenauta. Já aviso aí os nossos telenautas, alunos também da FATEC, da Zona Leste, da Metodista aqui, que são meus alunos tecnólogos, que brevemente o professor César Meireles estará conosco nas faculdades, aí nas universidades, falando exatamente sobre a BOL, conscientizando mais aí o estudante a respeito da associação, a respeito da prestação de serviço efetiva de um operador logístico, e o quanto isso pode ser uma porta, para o mercado de trabalho, para esses novos alunos, estudantes aí, novos ingressores do mercado de trabalho. Que sejam muito bem-vindos. Ótimo. César, muito obrigada pela sua participação. Nosso programa chega ao fim. Gostaria que você se despedisse aí do nosso telenauta. Cláudio, uma vez mais, muito obrigado. Estar contigo sempre é uma alegria, é um prazer. Agradecer aos telenautas pela participação sempre muito, muito firme. E colocar à disposição de vocês, quer seja no programa da Cláudia, quer seja nas universidades, quer seja também na própria BOL, onde eu deixo o nosso site, uma vez mais, www.abolbrasil.org.br. Lá tem todos os contatos, telefone, indicativos, para que a gente possa continuar sendo útil a todos. Ok. Mais uma vez, obrigada, César. Obrigado a todos os nossos telenautas. Um abraço e até a próxima semana. Até.